Olá, sejam bem-vindos e vamos dando continuidade à Bhagavad Gita como ela é, como ele é, né? Então, a Bhagavad Gita como ele é, traz na íntegra. Eu sempre no início de cada vídeo que traz os versos, eu estou falando da Bhagavad Gita como ele é. A Bhagavad Gita é uma canção, a canção do Supremo. E quem ditou essa canção foi o próprio Supremo. E por isso mesmo nós devemos entender que ele é o próprio Supremo e que a Bhagavad Gita está dentro desse processo como ele é. Ele quem? Quem é? Como é ele? Ele quem, né? Devemos fazer essas duas perguntas, né? Porque não devemos simplesmente ouvir. Eu estou ouvindo, eu estou gostando. A gente precisa questionar, precisa ter uma mente questionadora. A gente precisa buscar essa autorrealização, que é a realização da nossa alma neste corpo aqui e agora. Então, quem falou a Bhagavad Gita foi o próprio Krishna, o Senhor Supremo. Então, como ele é, ele quem? O Senhor Supremo é. Com suas opulências, né? O Deus, Krishna, ou simplesmente Deus, ele tem suas opulências, ele tem suas potências, né? Ele tem fama, ele é poderoso, ele tem riqueza, ele tem beleza, ele tem conhecimento e ele possui renúncia, né? Porque Deus, ele está sempre nos ensinando que esses ditames, ou seja, essas características, elas são importantíssimas nesse processo de entender que o Supremo, ele é o Senhor, como ele é, com suas opulências sagradas, ilimitadas, e nós somos apenas alminhas pequeninas, limitadas, somos a imagem e semelhança de Deus, sim, já dito por Jesus na Bíblia. Então, se eu sou uma pessoa, Deus também é uma pessoa. E a gente tem que entender que a gente precisa estudar sobre essa pessoa, e a gente precisa conhecer essa pessoa, e a gente precisa entender que a Bhagavad Gita é a canção do Supremo, como ele é, ou seja, autorizado, vem de sucessão discipular autorizada, né? Srila Prabhupada foi quem traduziu a Bhagavad Gita como ela é para o inglês, né? Porque ele saiu da Índia e foi para Estados Unidos, Nova York. E lá ele começou a traduzir todos esses conhecimentos, todo esse conhecimento transcendental acerca de Deus, não só a Bhagavad Gita, mas vários e vários livros sagrados. Então, hoje vamos ao verso 20, estamos no capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência, verso 20. Vou prestar minhas reverências para iniciar a leitura. O Namo Bhagavate Vasudevaya, o Namo Bhagavate Vasudevaya, o Namo Bhagavate Vasudevaya, o Agyana Timiranda Syagyana Jana Salakaya, Saksu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, Krishna Deus, Jaya Srila Prabhupada, que fala aqui os seus significados, clareando a nossa compreensão. O verso 20. Deve-se entender que a natureza material e as entidades vivas não têm começo. As transformações pelas quais elas passam e os modos qualitativos da matéria são produtos da natureza material. A Suprema Personalidade está dizendo que nós, as entidades vivas, tudo que é vivo, não só nós, mas os animais, tudo que tem a energia da vida, não tem começo. Aqui é dito no Bhagavad Gita.
E todas essas transformações pelas quais nós passamos é correlacionado com os modos qualitativos da matéria, que são produtos da própria matéria. E quais são esses modos qualitativos? Bondade, paixão e ignorância. Nós estamos atados a esses 3 modos da natureza material como produtos da natureza material. Vamos aqui ao significado de Srila Prabhupada. Através do conhecimento transmitido, pode-se compreender o corpo, que é o campo de atividades, os conhecedores do corpo, que é a alma individual, quanto a superalma, que são os conhecedores deste corpo, a alma pequena e a alma maior. O corpo é o campo das atividades e está dentro da natureza material. A alma individual desfruta as atividades do corpo. A alma desfruta as atividades do corpo, que somos nós mesmos, as entidades vivas que desfrutamos das partes materiais através do corpo. Então, ela é um conhecedor e o outro é a superalma. Então, eu apenas conheço o meu corpo, mas Deus, a superalma, conhece tudo e a todos. Afinal, Deus está no coração de todas as entidades vivas como a superalma. Então, Deus sabe de tudo. Nós pouco sabemos de nós. Nós não sabemos nem quem somos nós e muito menos chegamos a perguntar, porque a gente não se atenta para esse lado transcendental, esse lado espiritual. Então, a entidade viva classifica-se com sua energia e a superalma está na categoria de sua expansão pessoal. Então, nós somos energias e Deus é o energético. Deus é que nos dá essa energia para que a gente possa exercer as nossas atividades aqui na matéria. Tanto a natureza material quanto nós, entidades vivas, somos eternas. Então, sabemos que somos eternos, então não temos que temer a morte, porque a morte é apenas um final de ciclo para começar um outro ciclo. Então, a manifestação da matéria faz parte da energia do Senhor Supremo, assim como todos nós. Então, tudo faz parte, né, da natureza suprema. Nós somos subordinados, tudo que existe é subordinado à natureza de Deus, né? Então, quando a gente vem para aqui, para o mundo material, nós, as entidades vivas, recebemos uma nova oportunidade de agir no mundo material e nos preparar para entrar no mundo espiritual, porque é um ciclo de samsara, é a roda do budismo. Nós viemos para cá, vamos usufruir, e aí nós vamos regressar e novamente voltar, até que um dia a gente não queira mais vir mais para este plano, porque temos essa possibilidade de não mais voltarmos aqui quando a gente se dedica à prática da Bhakti Yoga, né? A prática do conhecimento de como servir a Deus em yoga. E aí, em devoção, nós vamos cada dia mais clareando a nossa mente, nossos sentidos, e vamos diminuindo mais a força material em nós, e nós vamos nos libertando dessa matéria. Mas nós como almas e entidades vivas, nós temos uma natureza rebelde, e por isso nós estamos condicionados a esta natureza material e estes grupos de ações na bondade, na paixão e na ignorância. E nós somos livres para optarmos o que quisermos para as nossas vidas, né? Então, a Suprema Personalidade, ela sabe de tudo que acontece, passado, presente e futuro, né? E aí, por que nós estamos sempre voltando aqui neste mundo material? Nós, almas, e adquirindo corpos diferentes. Porque nós nos sentimos atraídos por esta natureza material e vamos aprendendo e empreendendo uma árdua luta por essa existência, até o dia que a gente se liberta e se libera deste mundo material. Então, precisamos buscar esse entendimento e saber que tudo pertence a esta natureza material que está subordinada ao
poder do Deus, a superalma, né? A expansão de Deus em nossos corações. Verso 21. Afirma-se que a natureza produz todas as causas e efeitos materiais, ao passo que a entidade viva é a causa dos vários sofrimentos e prazeres deste mundo. E esse verso nos traz uma meditação, né? Bhagavad Gita nos traz uma meditação para que a gente possa entender que nós vivemos sobre leis de causa e efeito na matéria e que nós vivemos presos aos vários sofrimentos e prazeres deste mundo, dualidades, dor, alegria e dor, tristeza ou alegria, desculpem aqui na comparação. Então, as dualidades, os dois polos, noite, dia. Eu estou com saúde ou eu estou doente? Eu estou feliz ou eu estou infeliz, né? Então, nós, como entidades vivas, nós nos manifestamos de diferente forma em nosso corpo, através dos sentidos que também estão ligados à nossa natureza material. E aqui, Srila Prabhupada diz, há 8.400.000 diferentes espécies de vida. E essas variedades são criações da natureza material, criados pelo departamento de Deus, que cria, outro departamento mantém e outro departamento aniquila. Esses são os três principais departamentos de Deus, de Krishna, né? E existe 8.400.000 espécies de vida na natureza material, e nós somos uma delas, né? Então, assim, nós surgimos né? Essas criações da natureza surgem dos diferentes prazeres, dos sentidos da entidade viva, que então deseja viver neste ou naquele corpo. A opção é nossa. Se você está gostando de ficar aqui no plano material, você vai continuar vindo. Aquelas almas que não querem mais vão continuar trabalhando para se libertar deste plano material e habitar outras moradas de Deus. A opção é livre. Cada um escolhe o que deve achar que é bom para si próprio e para sua alma, né? Quando a entidade viva é posta em diferentes corpos, ela desfruta distintas espécies de felicidades e sofrimentos materiais que se devem ao seu corpo. Então, o corpo é que traz o sofrimento. E dentro desse corpo está mente, sentidos, falso ego, todas as denominações que já foi falado aqui, em um dos versos da Bhagavad Gita, né? No campo, que é o campo de atividades, e esses campos de atividades nos traz esses diferentes tipos de sofrimento, né? Em seu estado original, não há dúvida de que ela, a entidade viva, sente prazer. Esse é o seu verdadeiro estado. Então, esse prazer que nós sentimos é da alma. E jamais a alma vai se satisfazer com prazer material. Ela vai até usufruir, mas vai se sentir vazia, porque o verdadeiro prazer está na conexão com o Supremo, com a Suprema Personalidade de Deus, com Deus, em servir a Deus em amor, devoção e gratidão. Fora isso, vai ser prazeres momentâneos e ilimitados e que tem fim, né? Por causa do desejo de ser senhor da natureza material, a alma, a entidade viva, ela está neste mundo, né? Já no mundo espiritual, que é diferente do mundo material, onde não há semelhante fenômeno, tudo lá é puro. Por quê? Porque lá não existe essas naturezas materiais, não existe a yoga da ilusão maia, não existe esses obstáculos, esses caminhos tortuosos que nos levam ao sofrimento. No mundo espiritual é outro tipo de vivência, né? Mas no mundo material todos estão lutando arduamente para obter diferentes espécies de prazeres para o corpo. Seria mais claro dizer que este corpo é o efeito dos sentidos. Olha só, vou repetir. Seria melhor dizer, né? Seria mais claro dizer que este corpo é o efeito dos sentidos. Então, o que eu sinto no meu corpo é um efeito dos meus sentidos materiais, meus sentidos imperfeitos,
Nós temos sentidos imperfeitos. Nós não sabemos nos assenhorar da verdadeira natureza espiritual, que é o nosso eu verdadeiro. Nós queremos ser senhores da matéria e por isso que nós sofremos de diversas formas, né? Então, dando continuidade aqui à leitura. Conforme seu desejo e suas atividades passadas em seus corpos passados, a entidade viva envolve-se com circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Então, o karma é o resultado das nossas ações passadas que nós vamos colher em situações favoráveis ou desfavoráveis nesta vida material do momento. De acordo com os desejos e atividades, a natureza material lhe oferece vários tipos de moradias. O próprio ser é a causa de atingir tais moradas e, consequentemente, prazer ou sofrimento. Ou seja, nós temos livre-arbítrio para fazermos da nossa vida um céu ou um inferno. Né? Usando esse termo inferno, que eu nem gosto muito, que é um termo que nos lembra religião. E nós aqui estamos falando de filosofia. Né? Então, quando a gente se assenhora da natureza material, a gente sofre. Quando a gente busca conhecimento transcendental, a gente se ilumina, né? A entidade viva não tem poder algum para mudar essa lei, né? Então, a alma, ela está neste corpo e ela deve buscar evolução para sair deste corpo material e habitar outros corpos, outros tipos de corpos em outras moradas, porque o corpo material pertence à morada da Terra, ao plano material. Então, a gente precisa se esforçar para sair deste corpo material, né? Para que a gente possa atingir outras moradas na casa de Deus, né? E o Senhor Supremo é tão bom com a entidade viva que ele sempre acompanha a alma individual e em todas as circunstâncias ele está presente como super-alma ou Param-Atma, que é, como fala na linguagem sânscrita, Paramatma, grande alma na pequena alma. Então, Deus, na sua misericórdia infinita, ele está no nosso coração, não só nos nossos corações, mas nos corações de todas as entidades vivas. Por isso que os animais também têm essa porção de Deus dentro, porque foram criados por Deus. Porém, a alma está habitando o corpo de um gato, de um cachorro, de um passarinho, ou até mesmo em energias imóveis, numa árvore, numa planta. Enfim, tudo que é criado por Deus tem energia de Deus. Isso é o mais importante que a gente compreenda, né? Então, eu vou ler o verso 22. Dessa forma, a entidade viva dentro da natureza material segue os caminhos da vida, desfrutando os 3 modos da natureza material, e isto decorre da sua associação com essa natureza material. Quais são os 3 modos qualitativos da natureza material? Ignorância, paixão e bondade, ou bondade, paixão e ignorância, né? E aí, essa associação com essa natureza material é que faz a gente ficar preso dentro desta matéria, passando por tudo aquilo que a gente precisa passar. Assim, ela se encontra com o bem e o mal entre as várias espécies de vida. Então, vai lidando com o bem e o mal até atingir a porção superior de elevação da sua alma para outras moradas e outros corpos corpos, né? No sentido de atingir corpos diferenciados, porque o nosso corpo é este corpo que nós temos, que tem sentidos imperfeitos, que nós temos a tendência a enganar nós mesmos e ao outro, a cometer erros e a não olhar para o caminho transcendental e buscar apenas os prazeres materiais que jamais vão ser prazeres da alma, são prazeres do corpo. E o corpo está cheio de sentidos e sentidos imperfeitos, porque a gente não coloca os nossos sentidos, não oferece os nossos sentidos para Deus. Trabalhar para Deus e espiritualizar os nossos sentidos, colocar Deus nas nossas vidas como uma oferenda, né? Então, aqui, né, a gente precisa saber que a entidade viva
realiza essa transmigração, assim como alguém troca de roupa. A gente vai trocando de corpo em corpo. E essa troca de roupa deve-se ao seu apego à existência material. Então, se eu tenho apego aqui na terra e eu faleço, saio do corpo cheia de apego, eu vou voltar de novo para trabalhar esses apegos. Mas se nessa vida eu já trabalho os meus apegos, tento me melhorar desses apegos com família, com dinheiro, com casa, com emprego, com carro, com tantas coisas que a gente se apega, com pensamento, sentimento negativo, com atitudes negativas, o apego ele é generalizado. Aí nós vamos nos trabalhando nessas circunstâncias. Uma hora tá bom, outra hora não está. E sobre a influência desse desejo material, a entidade nasce algumas vezes em diversas categorias, né? Como semideus, outras como homem, às vezes como animal, como homem santo, como inseto. Dentro desses processos existe a centelha de Deus em cada corpo. Acreditando ou não, verso 22 da Bhagavad Gita, capítulo 13, né? E esse fenômeno existe e a entidade viva se considera o senhor dos seus atos, embora esteja sob a influência da natureza material. Então, nós não temos controle de absolutamente nada. Nós não controlamos nada. Quanto mais eu leio a Bhagavad Gita, quanto mais eu compartilho a Bhagavad Gita, eu vejo que eu devo soltar o meu controle e o meu apego pelas coisas. Por quê? Porque senão eu vou ficar preso aos diferentes modos qualitativos da natureza. E nós devemos nos elevar acima desses três modos e nos situarmos na posição transcendental, que é a nossa verdadeira posição como alma. Nós não somos um corpo, somos uma alma. Precisamos nos situar nessa plataforma transcendental, mesmo aqui neste corpo material e mesmo neste mundo material. É difícil, mas não é impossível, né? Precisamos ter essa mudança, essa concepção de mudança, que só poderá ocorrer, né, se ele buscar a ciência de Deus e se ele buscar ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, estudar sobre Deus, né? Então, aqui, esses anseios materiais, eles vão nos trazer dores, né? E nós devemos buscar anseios espirituais, onde passaremos a sentir felicidade espiritual, né? Há um mantra védico que diz que à medida que ele se torna mais conhecedor de sua associação, de se associar com Deus, com a suprema personalidade de Deus, ele saboreia sua eterna vida bem-aventurada. Então, eu desejo a todos vocês que vocês queiram se assenhorar e servir a Deus como Senhor da vida de vocês. E se assenhorar aos prazeres da felicidade espiritual e não aos prazeres da matéria. A gente usufrui e agradece, mas a verdadeira felicidade é a eterna vida bem-aventurada em Deus e não na matéria. Passou 3 minutinhos, quase 4, gratidão. Eu precisava fechar o verso 22, capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência. Gratidão.